Muito bem. Você teve que clicar alguma coisa aí para autorizar? Foi sozinho. Tá, interessante. Acho, não sei como é que funciona isso. Algumas coisinhas ainda vou descobrindo. Eu descobri aquela a primeira aula que a gente tentou, que vocês não estavam conseguindo entrar no link, que deu aquela dor de cabeça toda. Eu não era organizador do evento, eu só podia participar. Eu não podia convidar pessoas nem autorizar pessoas para entrar. Isso é acho que ninguém tinha se dado conta disso. Agora fui ver por que desse problema, né? Mas agora é só na próxima onda, acho, de coronavírus para eu explicar isso lá na agronomia e o pessoal melhorar. Mas bem legal, a gente aprende muitas coisas, né? O meu também está em inglês. Eu faço para provocar um pouquinho. Ó, Ana Paula. Ana Paula chegou. Ana Paula do CIAC. Muito bem. Bom dia, Ana Paula. Então, somos só nós, por enquanto, né? Júlia e Ana Paula, e estamos gravando. Bom, como eu já vinha falando, nós vamos mudar o que estava programado, né? Nós teríamos aula sobre os indicadores econômicos, eu ia passar uma atividade importante para vocês, e nós até podemos falar um pouquinho, ao final desse encontro, sobre alguns dos indicadores, mas não vou concluir essa atividade hoje e não vou passar o exercício hoje para vocês. Quer dizer, na verdade, eu acho que foi até o pedido, né, Júlia, que fizesse um modelinho, né, da planilha, da correlação, do exercício de correlação. Eu fiz esse modelo e já está lá no SIGA. Isso, você comentou, eu atendi, eu achei legal o teu pedido, naquele sentido de facilitar a vida dos estudantes, eu fiz, eu vou mostrar ele para você daqui a pouquinho, tá? Tá no SIGA já, eu coloquei ontem. Infelizmente, o SIGA, que seria uma ferramenta que a gente usaria hoje, mostrar as ações lá, vai dar certo que o SIGA tá fora do ar, tá? Não, o SIGA caiu. Bom, mas vamos lá. Os trabalhos dos microseminários, certo? Eu recebi. Olha, a coisa está ficando complicada, porque eu recebi dos 10 grupos, apenas 7 entregaram, certo? Só 7 grupos entregaram. O prazo era até meia-noite de ontem, né? E até onde eu tenho meu acompanhamento, meu registro, apenas 7 grupos entregaram. Então, os 3 grupos que não entregaram não cumpriram a atividade, não cumpriram a tarefa e deixam a gente numa situação delicada, né? Porque com certeza eles não podem ter, mesmo que venham a fazer o trabalho ainda, não terão o mesmo tratamento, o mesmo peso de quem cumpriu a tarefa. Para vocês terem uma ideia, existe, eu já coloquei, quem viu lá, se a Ana ou a Júlia viram lá no SIGA, eu coloquei as notas provisórias do seminário de macroeconomia, que foi o resumo que vocês fizeram dos capítulos, certo? Então, em geral, notas boas, né? Maioria 10, né? Mas teve um grupo que ficou só com a metade da nota, né? E isso ainda por uma concessão que eu fiz, porque é um grupo que, como vocês sabiam, entregou com atraso, entregou depois do prazo, certo? E se tem uma coisa que eu gostaria que os meus acadêmicos, meus alunos aprendessem, é ter respeito pelos prazos, né? Muita atenção com os prazos, né? Se você pode fazer o melhor trabalho do mundo, a melhor tarefa, a maior obra-prima, mas se você não tiver o timing, não tiver o momento, tudo isso perde o valor, certo? Na vida, vocês vão perceber que isso é muito importante, né? Às vezes, cumprir o prazo é tão ou mais importante que a qualidade do que você faz. Eles têm que andar juntos, né? Mas cumprir o prazo é primordial, tá? Ana Paula e Júlia estão dizendo que não conseguiram ver, verdade, mas eu coloquei a nota lá, deixa eu ver se eu encontro, né? Ah, aí, Ana, Ana, poxa, Ana Paula, isso.
Tá? Não, tudo certinho, tá? Então eu vou começar, inclusive, falando por vocês, teu grupo, tá, Ana Paula? O grupo o trabalho do Keynes que vocês fizeram, confere, esse ficou com 10, tá? Não siga, tá? Essas notas que eu coloquei, vou dizer que são provisórias, porque ainda vou fazer uma verificação mais aprofundada, mas não deve mudar muito, a não ser que eu encontre uma falha grave, tá? E vocês entregaram também certinho ontem o trabalho do microseminário, o acompanhamento dos dados, né? Então, acho que vou começar por aí, falando sobre o trabalho de vocês, tá? Dos dados, que são as empresas de varejo que vocês fizeram. Eu vou apresentar aqui, ok, Ana Paula? Que é o seguinte, eu analisei o trabalho de vocês e estou propondo que vocês façam um pequeno ajuste para vocês tirarem nota máxima, tá? Se vocês não modificarem nada, vocês terão nota, tá? Mas não nota máxima. Então, eu estou propondo que vocês, do grupo de vocês, façam uma pequena alteração no trabalho para garantir a nota máxima, tá? E agora eu estou procurando aqui, já vai aparecer. Aqui. Deve aparecer na tela agora em instantes. Meu computador já está meio sobrecarregado. Não consegue abrir o microfone. Tudo bem, Ana, então vai só falando aqui, tá? Por exemplo, agora, está aparecendo para você o seu trabalho aí? Meu computador está no limite também, ele está sobrecarregado. Está aparecendo a análise econômica de vocês na tela? Júlia, se você puder abrir o microfone, me fala se está aparecendo aí. Professor, para mim não está aparecendo também. Não vai. Tá, agora deve estar. Deve estar aparecendo, né? Ana, então aqui é muito simples, tá? O trabalho de vocês está bem ok, é um bom trabalho, né? Desse jeito aqui, ele ficaria com 9, tá? Para vocês garantirem o 10, eu preciso o seguinte, faltou. Vocês só citaram os códigos das empresas, ó. MGLU3, por exemplo, VVA3. Que vocês falem o nome das empresas também, tá? Porque esse é o código de comercialização delas. Desculpe, na Bolsa de Valores, tá? Mas o trabalho de vocês está tão bom, está tão legal, que merece, né, essa atenção de vocês citarem o nome da empresa. Magazine Luiza, assim, assado, tá? Via Varejo, que compreende as marcas tais, tá? Falar botar mais um parágrafo aí, ou dar uma ajeitada, e falar o nome das empresas. Entendido, Ana? E vocês fazendo isso, então, partem para a nota máxima, tá? Do microseminário. É um bom trabalho de vocês estar certinho, tá? E se vocês fizerem essa alteração, me mandaram um e-mail dizendo, agora com a alteração sugerida, fica ok. Deixa eu ver o da Denise. Se eu não me engano, é um trabalho que do grupo da Denise não fiz sugestões. Opa, não, deixa eu ver. Não, é outro. Denise, qual era o assunto, né? Denise, nada, desculpa. Júlia, pelo amor de Deus. Não, Júlia, tá ok. Olha a minha cabeça. Júlia, teu trabalho tá ok, tá? Tá entregue, é nota 10, tá? Dos microseminários. E agora um problema, porque todos os outros grupos têm ou não entregaram o trabalho ou têm coisas para arrumar. E o que eu vou dizer para esse pessoal? Antônio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, professor.
Tá. E o Antônio era do grupo da Júlia, então já também não muda nada, né? Já estava explicando aqui, Antônio, que o trabalho de vocês está entregue no prazo certinho e atendeu os requisitos, ficou com a nota máxima, esse trabalho do microseminário, tá? Tá, joia. Eu não sei se. Mas, não, pode falar. Não, meu microfone está aberto, eu não estou vendo aqui. Ah, agora que eu vi aqui. Tá aberto, tá te ouvindo bem. Tá. Não, tudo bem. É, Tá. a minha dúvida agora, mas acho que o professor vai falar sobre o trabalho dos países, né? Vou falar sim. Então tá Eu estou bom. na parte bem inicial, eu estou tentando fazer a devolutiva do trabalho do microseminário. E aí, Não, ok. bom, Tá, para joia. efeito de deixar gravado, certo? Eu já atendi os dois grupos do pessoal que está presente, e para efeitos da gravação, eu tenho que anunciar aqui que o grupo número 2 do Betel, do Wellington, do Igor, da Ana Clara, né? Não, a outra Ana da turma, né? E o Pedro não recebeu o trabalho, certo? Então aqui nós temos um problema, já vou mostrar o que vai acontecer aí. Depois o grupo 3 do Emerson Miguel, do Vladimir e da Catarina, não recebeu o trabalho também. Grupo 4 da Érica, do Emerson Valente, da Dayana, da Nayara, e da Isabel e do Cristiano, recebi o trabalho, mas esse trabalho necessita alterações, certo? Eu preciso que o grupo entre em contato comigo, já que nenhum deles está presente na aula, para que eu indique quais as alterações necessárias para que os alunos tenham nesse trabalho a nota máxima, senão vai ficar a nota da forma como está. O grupo 5, do Bruno, Gustavo, Henrique e João Vitor, também tem alterações, entregou no prazo, mas tem alterações necessárias. Se ficar como está, a nota não é máxima e o grupo tem que entrar em contato comigo para fazer alterações. O grupo 6, do Murilo, a Cherise e o Guilherme, entregou no prazo, mas também o trabalho exige alterações e o grupo tem que entrar em contato comigo, uma vez que não está presente aqui na aula. O grupo 7, da Vitória, Gabriela e Rosana, não recebeu o trabalho. O grupo 8, da Stephanie, do Ronaldo, Maicon, do Iago, Vitor e Tiago, entregou o trabalho no prazo e o trabalho está ok. O grupo 9, do Ezequiel, Josué, Gabriel, Luft, o Eduardo Luft, né, e o José Assis, entregou no prazo, porém necessita alterações. O grupo deve entrar em contato comigo para se inteirar dessas alterações. Se ficar como está, a nota também não é. Eu acho que atendi, né? Passou pelo grupo das meninas, né, Júlia? Você disse que tinha um pedido para tirar, para pegar informações. Tem a Letícia Castilhos. Eu passei o grupo dela aqui. Ô, professora, a Letícia é do nosso grupo, do meu e do Antônio. Ah, Aí tá, tá. Então, aí tudo eu já certo. fiz umas anotações, já mandei no grupo também a nota. Ah, tá, aí tá tudo certo, né? Tá tudo bem, então. O grupo de Isso aí, vocês a atendeu. Dayana também, É, que não conseguiu entrar, eu mandei um recado para ela entrar em contato contigo, para ver do trabalho deles. tá ótimo, então. Então, olha só, como é que tá? Os que eu disse que tá tudo ok, a nota fica 10. Os que precisam de alterações, se fizer as alterações, como eles entregaram no prazo, eles também vão poder alcançar o 10. Se não fizer as alterações, o trabalho fica como está, com uma nota menor. Aí, dependendo do tipo de problema que o trabalho tem, ele vai para um 9, 7, 8, 6. E quem não entregou no prazo, aí a nota máxima é a metade da nota. Fica, se o trabalho for ok, for entregue ainda até a quarta da semana que vem, ele terá nota 5, certo? Esse é um critério que eu uso, né? O trabalho atrasado poderia não valer nada em certas situações, quando você atrasa uma tarefa, é a mesma coisa que não ter feito nada. Aqui eu ainda considero metade do peso, certo? Bom, falando ainda sobre os trabalhos,
apenas para efeito de deixar gravado, eu não fiz o levantamento de todos ainda que mandaram e os que não mandaram o exercício de elasticidade. Portanto, ainda mesmo que com desconto, eu estou recebendo os exercícios de elasticidade para quem não fez, porque o próximo tópico que nós vamos trabalhar é como vai ficar a questão das avaliações, né? Ontem eu preenchi isso no SIGA, uma pena, uma lástima realmente, que o SIGA agora esteja fora do ar, e também uma lástima que tenhamos poucos alunos participantes, que eu ia mostrar o plano retificado, certo? E, de qualquer maneira, vou mostrar aqui para vocês, uma vez que vai ficar gravado, certo? O plano de ensino necessariamente sofreu alterações. Os próprios planos de ensino remotos, eles já constituem-se adendos ao plano de ensino original do curso, certo? Só para deixar muito claro, eu fiz as alterações no SIGA e também vou colocar no SIGA o plano retificado. Eu vou mostrar o plano retificado e em seguida, se o José Assis permanecer aqui, eu faço uma vez que ele entrou. Tá? Então, eu vou apresentar agora essas pequenas alterações no plano de ensino, que são basicamente uma compilação do agregado dessas mudanças que a epidemia trouxe, esses 3 períodos de atividades remotas trouxeram, tá bom? Então, acompanhem aqui, por favor. Plano de ensino retificado. Esse aqui eu não coloquei no SIGA ainda, porque foi ontem de noite e não foi possível, tá? Então, tá aqui o nosso plano de ensino. Eu vou mostrar só as partes que vão sofrer alterações, tudo bem, pessoal? Se alguém puder abrir o microfone e dizer que está aparecendo na tela, eu agradeço. Tá aparecendo agora, professor. Okay. Então, o tópico 7 e o tópico 8, que seriam a encargo da professora Juliana, passam a ser o meu encargo, tá? O tópico 7 e o tópico 8 deixam de ser encargo da professora Juliana e passam a ser meu encargo. Isso em função das mudanças de planejamento e ainda em função da tragédia pessoal que a professora Juliana sofreu, né? Ela perdeu o pai ontem, né? E ela está de luto, né? Então, muito triste esse momento. Eu já tinha a proposta de levar a disciplina até o fim, em função dessas alterações todas, e agora com a perda irreparável que ela sofreu, então, se torna indiscutível o fato de que eu vou conduzir a disciplina até o final. Certo, pessoal? Então, nós não teremos a participação da professora Juliana na disciplina. E o que interessa bastante para vocês, o sistema de avaliação. O que aconteceu? Qual é a mudança? É essa que está proposta. Em vermelho riscado era o nosso plano original. Nós teríamos 3 avaliações. Como é que funcionaria? A A1 seria uma prova, a A3 seria uma prova, e a A2 seria um compilado de todos os trabalhos que vocês fariam. O relatório da viagem técnica, que não vai ter, né? Apresentações escritas e orais dos seminários de macro e microeconomia, né? E se fosse feito alguns exercícios ainda, contaria nessa avaliação 2. E depois faria uma média entre as 2 provas e o compilado de trabalhos. Na verdade, essa situação ficou melhor para vocês. Eu, como estudante, se eu tivesse do lado daí da tela, né, eu entenderia que isso ficou mais favorável, certo? Dentro daquele espírito da filosofia que eu disse para vocês que a gente quer, dentro do possível, atender vocês e não complicar mais ainda a vida de vocês em função de todas as alterações que vocês estão vivendo com esse fenômeno aí, com essa epidemia e com as medidas que o Instituto tem que tomar, né, para superar, para contornar esse problema. Então, nós, em vez de 3 notas, teremos 4 notas, tá, pessoal? Uma nota vai ser do seminário em macroeconomia, o trabalho escrito que vocês mandaram, a maioria dos grupos entregou e ficou com 10, certo? Essa nota já está no SIGA, apesar de, como eu disse, saliento aqui, ainda provisoriamente. Eu tenho que ainda conferir o nome dos alunos,
né? Porque tem grupos ali que não veio o nome de um aluno, tá provisório, tá? Mas não vai mudar muito dali, a não ser que eu encontre um sapo enterrado ali em algum trabalho. Não deve acontecer, tá? A avaliação 2, essa que nós estávamos falando agora há instantes atrás, que é o trabalho que vocês entregaram até a data de ontem, né? O trabalho de acompanhamento dos indicadores agropecuários, indicadores e indexadores econômicos, que a gente chamou de seminário de microeconomia, certo? Onde eu tenho já uns 3 grupos com nota máxima e alguns outros grupos, 4 grupos entregaram e precisam alterações, e 3 grupos que não entregaram. Aí começa o problema, porque vocês estão vendo, eles vão ser, opa, aqui eu já tenho que alterar, dividir por 4, tá? É bom não ter colocado ali. Onde a nota final da disciplina vai ser a média dessas 4 avaliações. O que é a terceira avaliação? É o somatório do exercício sobre elasticidade de preços e o exercício dos países, né, os indicadores sociais e econômicos dos países que a gente faria hoje e, na verdade, vai empurrar isso uma semana a mais e vai dar um prazo maior, ou seja, vocês não vão ter só o dia 8 para entregar, eu vou dar um prazo um pouquinho maior, nós vamos deixar provavelmente para o dia 10, certo? A entrega, a ideia é que é sexta-feira da semana que vem, a entrega desse trabalho. E aí vocês, quem fez as atividades, terá já, então, totalizada a terceira nota. E a última nota, essa sim, será uma prova. Então, nós saímos de uma situação inicial onde nós faríamos 2 provas, nós vamos para uma única prova, certo? Essa última prova depende ainda de como o Instituto vai se posicionar em função da perpetuação, da continuação das atividades remotas. Se o Instituto optar por mais um período de atividades remotas, essa prova vai ser online, certo? E se o Instituto retornar às atividades presenciais, nós vamos fazer lá em sala de aula, certo? Versando sobre o conteúdo trabalhado, tá? Essa prova. Principalmente ali o livro, né, do Mises, que vocês, se não, quem não leu todo o livro, vou sugerir que leia, mas principalmente em cima dos resumos que os alunos entregaram, certo? A gente vai cobrar o conteúdo de que maneira? Como que vocês vão poder se pautar? Pelos resumos que os grupos fizeram. E pelos exercícios também, certo? Mas a gente vai ter aulas antes disso. E aí a nota final é uma média dessas 4 notas. Vejam que vai ter alunos que apenas com as 3 avaliações iniciais já vão ter nota o suficiente para aprovação, mesmo sem a necessidade de fazer a prova. A prova vai ser um plus, apenas uma forma de ter uma nota melhor. Certo, gente? O que tem aí no SIGA, que agora eu não vou poder mostrar para vocês? Contando a aula ainda da semana que vem, que está planejada, e por isso hoje eu forço aqui essa nossa aula de hoje, mesmo com baixa participação em função desse ciclone, para contar a carga horária, porque contando a carga horária de hoje e torcendo para não dar ciclone, invasão de aliens, nem nada disso no dia 8, incluindo o dia 8, nós vamos ter totalizado 14 aulas. Faltando, então, apenas 4 aulas para a conclusão da disciplina. Essas 4 aulas são justamente o mês de maio, que, infelizmente, o Instituto optou por não fazer atividades remotas no mês de maio. Então, o mês de maio foi um mês perdido por decisão burocrática do Consuper, né, onde houve um empate e houve o voto de Minerva, da reitora, pela suspensão das atividades remotas, das atividades presenciais e das atividades remotas. Foi um mês perdido, então, certo? Que é um mês com 4 encontros que a gente vai ter que recuperar. Gente, essas são as alterações no plano de ensino. Então, a gente abre agora, antes de avançar para outro ponto, eu pergunto para vocês que estão acompanhando se tem opiniões, dúvidas, críticas, sugestões. Vocês podem me
falar qualquer coisa. Entenderam ali as mudanças no plano? Eu tentei ser o mais claro e objetivo possível. E dar um norte também, porque vocês estavam fazendo os trabalhos e não estava muito claro, né, como que ia contar isso aí na disciplina. Agora está claro, tá? Por mim tá tranquilo, professor. Tá bem entendida essa parte do plano. Ok, então. Ô, professor, Fala, seu Antônio. Pois não. então, teoricamente ou praticamente, iria até dia 10. Essas 4 aulas de maio não poderia se estender depois do dia 10? Não tem nada decidido ainda. Não, não tem nada decidido, Antônio. E é o seguinte, depois do dia 10, os professores entram em férias. São férias de 12 ou 14 dias, uma coisa assim, que já estão programadas no sistema do governo federal, certo? Lá no CIAP. E essas o Instituto decidiu que não vai alterar essas férias, certo? Então, obrigatoriamente, nós vamos ter 2 semanas de férias e férias, tanto vocês como os professores, né? Vocês não vão ter aula nem atividades nessas 2 semanas, e nem os professores. O que vai ficar para o Instituto decidir é se, ao retorno das férias, vai ter atividade presencial ou se vai fazer um novo período de atividades remotas. O que eu estou percebendo? Eu acho que o Instituto vai fazer ainda pelo menos mais um período de atividades remotas. E se isso acontecer, eu vou programar aulas como a de hoje, certo? Gravadas, onde a gente vai fazer um apanhado geral de todos os assuntos da matéria. Né, tentar consertar o que dá, né? Porque eu entendo que nosso semestre ficou amplamente, profundamente prejudicado. Mas vou tentar consertar o que dá para a gente depois fazer uma provinha online, né? Ou usando o sistema SIGA, ou formulários do Google. Uma prova também tranquila, tá, gente? Tipo essas provas de cursos online, sim, bem básicas, certo? Mas para cumprir a nossa, pelo menos cumprir a tabela, certo? Eu já disse para vocês, o prejuízo, ele aconteceu, mas a minha segurança ainda é saber que eu vou poder recuperar boa parte desse prejuízo com disciplina que a gente vai ter na sequência, que é a disciplina de administração, certo? Tem uma boa carga horária e dá para, intensificando a atuação, recuperar algum conteúdo importante, alguma coisa que não tenha sido possível trabalhar em função desse nosso distanciamento, né, gente? Não dá para também tapar o sol com a peneira. Aqui nós estamos aqui 5 alunos, né, de 45. Então, não tem mágica, certo? Mas, seu Antônio, não sei se ficou claro, a resposta é essa, certo? Fatalmente, dia 8, nós paramos e aí temos que esperar o que o Instituto vai decidir. Tá certo, eu entendi. É que aqui a gente fica, como o nosso curso é semestral, né? E provavelmente deve entrar em agosto aí, para terminar esse primeiro semestre, né? No mínimo, o mês de agosto, É, certo, seu Antônio? é. Porque ainda nós temos a seguinte situação, tem os alunos que não estão fazendo as atividades e não estão participando Ah, do ensino remoto. E desde o início que o Instituto adotou o ensino remoto, uma das cláusulas das normativas emitidas é que o Instituto e os professores vão ter que dar algum jeito, alguma solução para atender os alunos que não participaram das atividades remotas. Então, vão ter que fazer alguma atividade intensiva e tal. Mas, assim, eu estou olhando o lado agora, mais intensamente, dos alunos que estão se esforçando. Vocês que estão aqui, que estão tentando, né? São quase sempre os mesmos que vêm e participam, né? Que se interessam. Então, para vocês, eu estou encaminhando aquilo que está no meu alcance, dentro da nossa disciplina, essa solução, esse fechamento, certo? Os demais vão ter, eu vou ter que trabalhar outra solução, né? Mas pelo menos para quem se dedicar, quem fizer as atividades propostas, vai ficar pelo menos com esse compromisso resolvido, com esse compromisso sanado. ok, tá bom. Tá? Eu vou agora, já que houve a entrada aqui do José Assis. José Assis está ouvindo aqui, está atento, operante. Eu vou dar a devolutiva do trabalho de vocês, tá? Porque não tinha nenhum do grupo de vocês ainda aqui dentro, tá?
Eu vou abrir o trabalho, mostrar ele para vocês. Os demais, por favor, fiquem na tela aqui, tá? Fiquem aqui presentes. Eu vou tentar achar o trabalho aqui. É o número 9, o trabalho de vocês. Eu vou explicar o que falta. Assis, dá um sinal aqui que tá me ouvindo aí. Dá um ok. Ah, tá aí, sim, tá, beleza, já vi também. Então, rapidão aqui. Esse é o trabalho da Ana Paula. Então, não é esse que eu quero mostrar. Aqui. Não está aparecendo ou está aparecendo? Alguém com o microfone aí, por favor, gente. Não estava, né? Vi que não Professor, não. Tá. Eu vou apanhar um pouquinho aqui ainda. Tá. José Assis, vocês entregaram o trabalho no prazo. Olha aqui, José Assis de Oliveira Gomes, tá? Então, assim, José Assis, primeiro, tem que ter teu nome completo. Olha aqui, ó, José Assis. Cadê o teu nome completo? Tá bom? Então, veja com o grupo aqui, porque esse é o tipo de coisa que eu não posso aceitar. Só o teu primeiro e segundo nome ali, tá? Outra coisa que tu tem que passar para o grupo. Vocês acompanharam a cotação da SLC e da Agro, tá? E aí falaram um pouquinho das empresas e tal, né? Faltou citar o nome das empresas e não apenas o código delas na Bolsa de Valores. E, principalmente, o gráfico de vocês está ok, está bem visual, bem interessante. Só que, em todo o trabalho, vocês não discutem os dados do gráfico. Vocês não dizem, ó, a cotação caiu bastante lá no meio de março, porque as preocupações do mercado de commodities com a diminuição da demanda em função da epidemia, depois se viu que não era tanto assim, e os valores recuperaram e até superaram, né, as cotações das empresas até superaram as suas cotações de antes da epidemia, né, ou seja, são empresas que se recuperaram já na Bolsa de Valores, e hoje estão cotadas a um valor maior do que o do início do ano, antes do período da epidemia. Pelo menos isso vocês têm que dizer no texto. O que acontece aqui nesse trabalho de vocês? Vocês botaram o gráfico, mas o texto ficou totalmente descolado do gráfico. No texto vocês não falam uma palavra, nem um parágrafo, nem uma única letra sobre o que aconteceu, tentar explicar, tentar apresentar essas oscilações no preço das empresas. Inclusive indicando que elas tiveram um comportamento, né, na Bolsa de Valores muito semelhante. Ó. Aqui a queda, a recuperação, tudo muito semelhante, mostrando que as empresas que atuam aqui no mesmo ramo foram influenciadas muito mais por um ambiente internacional, em função dos nossos importadores, do que por questões domésticas, por causa de política interna, coisa do tipo. Essas empresas variam conforme a cotação da soja, do algodão, do milho, principalmente soja, na Bolsa de Valores de Chicago, certo? Que é a referência para o preço da soja no mundo. Então, tinha que ter uns 2 parágrafos explicando essas cotações, tá? Então, está dado o retorno aí para o grupo de vocês. Como é que funciona, então, isso daí? Se vocês fizerem essa alteração, vocês podem chegar no 10 no trabalho, né? Porque vocês entregaram no prazo. Sem as alterações, fica assim mesmo. Esse trabalho de vocês fica com uma nota que vai orbitar ali na faixa do 6 e pouco,
não atingindo o 7, tá? Porque falta uma questão crucial dentro do trabalho. O gráfico está muito bom, mas faltou a discussão do gráfico. Entendido, José Assis? Por favor, retorne isso para os colegas do grupo, tá? Depois nós temos quem mais está participando aqui. O Jefferson Bitelo, o grupo do Jefferson, eu já passei aqui, gente, me ajudem aqui para agilizar. O do Jeff tu já passou, professor, que era junto comigo, com o Antônio, com a Letícia e a outra Letícia. Com as duas Letícias. Não, então tá tranquilo. Jefferson, o grupo de vocês é o grupo mais presente aqui, né? Muito bem. Agora tem alguém que quer acessar a aula, paciência. Não quer acessar, mas não tem como não acessar, né? Bom. Eu estou com o Zap ligado também hoje, me perdoem, né, mas... tranquilo, mas o teu grupo aí, a Júlia tá no controle, tá? Vocês ficaram bem, tá, ô Jefferson? Vocês ficaram com nota máxima, o trabalho de vocês não tem reparos a serem feitos, tá? Bom, dito isso, eu acho que as questões burocráticas foram apresentadas, né? As questões burocráticas foram apresentadas. O que já tem no SIGA lá, que agora não está abrindo, né? Nós não temos... Vamos ver, o SIGA continua fora do ar. O SIGA continua fora do ar. Então, eu não vou insistir mais. Mas no SIGA, no tópico da aula de hoje, eu coloquei uma sequência de slides e coloquei também um modelinho que eu vou mostrar agora para vocês, que foi resultado de uma sugestão da Júlia, que eu acatei, tá? Então, eu vou começar mostrando o que eu coloquei lá, no SIGA, que minha sugestão é vocês fazerem o download, tá? Vai facilitar para vocês fazerem o trabalho, como diz o Antônio, o trabalho ali dos países. Está aparecendo aí para vocês, né? E, portanto, vai ficar gravado. Exatamente o que vocês vão ter que fazer, eu vou ter que explicar na aula aqui, vou tentar explicar rapidamente, daqui um pouquinho. Aqui eu estou só explicando o arquivo que eu deixei. Então, eu preparei uma planilha com uma tabela, onde vocês terão lá 30 países da sua escolha. Vocês vão escolher 30 países. Eu comecei aqui com um exemplo, botei Brasil e Panamá, só para dar o início, o start aqui do preenchimento. Vocês vão pesquisar o Índice de Desenvolvimento Humano, o mais atual que a gente encontra na internet são os dados de 2019, certo? Se colocar de um outro ano, também pode ser, tá? Mas aí vocês têm que colocar do ano que vocês pegaram. O ideal é tentar pegar o mais atual possível, o IDH, que é um indicador econômico e social importantíssimo, discutida daqui um pouquinho. E, numa outra coluna, o Índice de Liberdade Econômica, que também é um índice, esse não é produzido pela ONU, é produzido pela uma fundação americana, Heritage Foundation, em consórcio com o Wall Street Journal, também um jornal de Nova York, e eles produzem uma lista com o ranking dos países, o Índice de Liberdade Econômica. Nós já temos o dado de Índice de Liberdade Econômica de 2020 e já está publicado, certo? Depois eu já coloquei aqui uma fórmula de correlação entre os dois indicadores, certo? Vocês vão obter um número depois que vocês encherem com os países e com as suas respectivas notas no IDH e no Índice de Liberdade Econômica. Vocês vão ter um número aqui, esse número vai variar
de -1 a +1, e vocês vão, então, identificar se existe uma correlação, se a correlação é positiva ou negativa, e o grau dela, se ela é negativa fraca, se é bem fraca, se ela é negativa fraca, se ela é negativa moderada, se ela é negativa forte, ou se ela é negativa muito forte, ou então se ela é positiva bem fraca, positiva fraca, positiva moderada, positiva forte, positiva muito forte, ou ainda se ela é neutra, se ela der 0, né? Se der 0, significa que os dados não têm correlação, certo? Basicamente é isso que vocês vão ter que preencher e entregar. Esse trabalho é individual. E esse trabalho vocês vão ter até o dia 10. Era até o dia 8, mas eu estou prorrogando até o dia 10, porque no dia 8 a gente vai ter um novo encontro, e eu ainda vou estar ali no dia 8, elucidando dúvidas, ajudando vocês na compreensão da interpretação dessas informações todas. Pessoal, se alguém quiser fazer perguntas aí, pode perguntar, certo? Eu sei que, claro, agora deve ter muitas dúvidas, né? Porque a gente não estudou ainda o, os índices, né? A gente não explicou como é obtido o índice de desenvolvimento humano, quais são os subitens, né? Quais são os cálculos feitos para se chegar ao indicador de desenvolvimento humano, quais são os subindicadores, como é feito esse levantamento do índice de liberdade econômica. Por enquanto, vocês só estão vendo a casca, né? O que vai ser exigido. Professor, até quando podemos entregar as modificações de trabalho? Até o dia 7, tá? Dia 8 tem que ter tudo pronto. É até a terça da semana que vem. Tá? Mas o ideal é tocar o quanto antes, porque depois vai vir alguma desculpa, tipo, dizendo, professor, faltou luz, ou ciclone. Gente, tudo isso, você sabe que eu estou muito tempo aqui, eu não aceito essas desculpas. Esses grupos que não entregaram vão poder entregar, mas já sabem que a nota máxima é 5. Né? Porque dia 30, meia-noite, era o último horário para entregar, não era o primeiro horário para entregar. Então, poderia ter feito que nem alguns grupos, né, entregaram com antecedência, entrega dia 29, né, para já evitar um eventual desastre, né, climático ou qualquer problema que possa acontecer. Tá, José Assis? De preferência o quanto antes, tá? Mas o limite é dia 7, tá? Porque dia 8 essas notas vão estar fechadas. Também, não tem problema. E sobre a planilha que eu acabei de mostrar, tá? Essa planilha está exatamente como eu mostrei para vocês lá no SIGA. Em primeira mão, assim, superficialmente, está mais ou menos entendido? Veja, vocês nesse caso aqui estão sendo beneficiados, porque em um ano eu fiz isso, a coisa mastigadinha, eu disse, faça uma correlação de 30 países entre os dois indicadores. Agora, em função dessa nossa distância, e mantendo a filosofia de querer ajudar vocês, eu acatei e botei em prática a sugestão da Júlia. Tá ok? Ô, professor, aqui na minha tela tá aparecendo o indicadores econômicos. O professor tá mostrando alguma planilha? Não sei se foi alguma coisa do meu computador ou se tá realmente aqui. Bom, era para aparecer uma. Veja, então veja os demais. Vocês ficaram tudo quietinho. Não apareceu uma planilha do Excel para vocês? Não está aparecendo uma planilha do Excel? Silêncio, não estou ouvindo nada. Eu vou de novo. No chat eles falaram que também não, professor. Tá. Então, poxa, beleza. Não tá, não, viu? Para mim não apareceu nada. Tá, então vamos de novo, vamos lá. Ele não está deixando aqui, é verdade. Bom,
agora deve estar aparecendo. Eu fui direto nela. Antes ela estava sobreposta e acho que aí não apareceu. Agora tá normal aqui, professor. Agora apareceu. Tá. Então, tudo aquilo que eu estava falando, vocês não estavam vendo, né? Devia estar aparecendo o grego, então, quando eu falei para vocês. Hein, Júlia? Eu pensei que o meu computador tinha travado, daí não vou falar nada, porque eu acho que Não, travou aqui, mas eu tranquilo. falei, não, mas... Tá. Mas tanto você, Júlia, como qualquer um dos outros colegas que está nos acompanhando aí, pessoal, não se furtem, tá? Vocês podem interromper, podem falar. Eu também estou apanhando para essa tecnologia. O sistema, ele também não é perfeito, certo? Meu computador já está no limite também, ele já não está suportando tantas janelas abertas, né? Ele já fica um pouco lento para variar de uma janela para outra, às vezes ele não vai, tá? Mas então, agora acredito que esteja aparecendo para todos. Esta é a planilha do exercício que eu fiz a partir da sugestão da Júlia, que já está no SIGA, que vai facilitar um monte o trabalho de vocês. Certo, gente? Tem aqui uma pequena tabela com 30 linhas para vocês colocarem os nomes dos países que vocês escolherem. Lembrem-se que cada aluno vai escolher de uma lista de mais de 100... Veja, o IDH é levantado para 186 países, se eu não me engano, tá? Dessa lista de mais de 180 países, vocês vão escolher o que vocês quiserem. Os 30 países que vocês escolherem. Portanto, como eu já afirmei semana passada, esse trabalho será totalmente inédito e totalmente diferente de um aluno para o outro. Não tem como sair o mesmo trabalho. Não tem como dois alunos escolherem de uma lista de mais de 180 países exatamente os mesmos 30 países. Isso está entendido, pessoal? Esse trabalho não é em grupo, é individual, tá? Vocês vão escolher os países, 30 países, e vão colocar o nome dos países aqui na coluna C. Na coluna D, vocês vão levantar o índice de desenvolvimento humano, dado levantado, né, um dado socioeconômico levantado pela ONU, e nós temos o último ranking, é de 2019, então vocês vão colocar o índice de desenvolvimento humano dos países que vocês escolheram. E na coluna E, vocês, no mesmo país que vocês escolheram, vocês vão procurar em outra fonte um outro indicador, que é chamado indicador de liberdade econômica. Índice de liberdade econômica. E vão preencher aqui. Na medida que vocês preencherem, com essa tabelinha pré-pronta que eu fiz para vocês, ele já vai fazer o cálculo do coeficiente de correlação. Se vocês lembram lá da matemática, o coeficiente de correlação de Pearson, ele estabelece uma correlação entre duas variáveis, né? Você coloca duas variáveis lá. Vou dar um exemplo, né? Por exemplo, o tamanho do pé de uma pessoa, ele varia de acordo com o tamanho da altura. Ele tem uma certa correlação com a altura da pessoa. Vocês não imaginam? Uma pessoa mais alta tende a ter um pé maior. Né? Isso poderia se fazer aqui, ver e se calcular se há uma correlação ou não, e se ela é fraca ou forte, entre a altura de uma pessoa e o tamanho do pé, por exemplo. Ou, por exemplo, entre o peso de um carro e o consumo dele. Maior o peso, maior o consumo de combustível. Ou, por exemplo, isso a gente imagina que seria uma correlação positiva nesse caso, né? Um carro mais pesado consome mais combustível. Então, se a gente fizesse um levantamento de dados e procurasse fazer uma correlação, a gente ia provavelmente encontrar uma correlação positiva entre o peso de um veículo e o seu consumo. E se a gente fizesse o contrário, por exemplo, onde é que a gente poderia obter, nesse mesmo exemplo, uma correlação negativa? Vamos usar a nossa criatividade, nosso cérebro, nossa imaginação.
Vamos imaginar, velocidade máxima de um carro. O carro, quanto mais pesado, tende a atingir menores velocidades máximas. Claro que não é só o peso do carro que determina qual é a velocidade que ele vai atingir, né? A potência do motor, com certeza, interfere bastante. Mas vocês vão concordar comigo, que há uma tendência do carro, quanto mais pesado, menor a velocidade máxima que ele atinge. E se eu fizesse um levantamento aqui, por exemplo, com 30 automóveis, colocando o peso de cada um deles, e colocando a velocidade máxima que cada um atinge, de acordo com o dado do fabricante, ou de acordo com um experimento que eu mesmo fiz, provavelmente eu obteria um coeficiente de correlação negativo, e provavelmente moderado a forte, ou seja, quanto mais pesado o carro, menor a velocidade máxima. É esse tipo de interpretação que se dá para os coeficientes de correlação. Eu, inclusive, coloquei um link aqui de um texto, de um artigo da Universidade Federal do Paraná, onde ele, além de passar essa tabelinha com a possibilidade de interpretação do coeficiente de correlação, ele explica também como é calculado. Se alguém quiser ver como é que o Excel calcula para nós, não sei se em matemática ou em estatística, provavelmente vocês passaram por isso e fizeram algum cálculo desse tipo, certo? O que está faltando agora eu explicar para vocês só é o fundamento desses dois indicadores. Afinal, o que é o IDH e o que é o Índice de Liberdade Econômica? Mas o exercício proposto, no primeiro momento, eu acho que está explicado para vocês. Esta tela aqui, vocês gostariam de perguntar alguma coisa? Entender os exemplos que eu dei? Bom, vamos para o chat lá, que você deve estar falando ali. Não, também não falaram. Tem alguém aí ainda? Sim, professor, estamos aqui. Tá bom. Certo, pessoal? E essa planilha, ela já está disponível lá no SIGA, tá? O que a gente tem disponível no SIGA também é uma projeção de slides, que é a aula sobre os indicadores econômicos. Onde a gente iria discutir vários indicadores, certo? Entre eles, lá no final, o Índice de Liberdade Econômica e o Índice de Desenvolvimento Humano, como eles são calculados e o que eles significam. Sim, o SIGA continua fora, tá? E é por isso que eu vou fazer o seguinte, eu vou passar só uma partezinha desse slides dos indicadores e vou responder as últimas dúvidas de vocês. E por isso que a gente vai dar um prazo maior para vocês fazerem aquele trabalho. Em função, principalmente, da pouca participação dos estudantes hoje, por causa do ciclone, né? Muita gente ficou sem luz, sem internet, ficou sem, né? Espero que não, mas os telhados das casas foram afetados, né? Eu não vou avançar tudo hoje, eu vou empurrar parte dessa explicação aqui para a semana que vem, e peço a compreensão de vocês, certo? Por causa eu tenho certeza que a gente teria uma boa participação se a gente não tivesse tido esse problema aí do ciclone, tá? Eu vou só mostrar o que está no SIGA e o que eu não consegui colocar lá, porque eu não coloquei alguns vídeos, certo? E os vídeos, que são bem curtinhos, a gente vai mostrar agora para vocês, porque eu vou aproveitar e vão ficar gravados aqui, para quem, porventura, quiser assistir a aula depois, através do link que eu vou colocar no SIGA, quando ele voltar a funcionar, tá? Então, atentem-se para a apresentação. Isso aqui vai levar uns 5 minutos, tá bom? Bom, a nossa aula seria
sobre a discussão sobre os principais indicadores econômicos, eu relacionei uma lista, uma série de indicadores que eu julguei os mais relevantes para a gente conhecer e discutir um pouco, certo? E são vários, né? Eu coloquei aí a imagenzinha de uma jornalista que é conhecida pelos seus palpites na área da economia na TV. E aí tem vários indicadores que volta e meia são divulgados. Por exemplo, ontem saiu a taxa de desemprego do Brasil, mais atual, né? Onde nós atingimos 12,9% de desemprego. Taxa de desemprego, vou deixar para a gente discutir também no dia 8. Eu vou pular direto para os indicadores de inflação. Esses aqui, ó, IPCA, IGPM, INPC, IPC, o que são esses indicadores? Me permitam aqui, eu vou pular para mostrar para vocês aqui. Eu vou retornar aqui nos demais indicadores na semana que vem. Então, na verdade, vamos falar um pouquinho aqui sobre a inflação, certo? Inflação é conceituada, conhecida como a elevação generalizada e permanente dos níveis de preços no sistema econômico, o que resulta em deterioração do poder aquisitivo da moeda e a depreciação do valor dos ativos, certo? Aparece essa figura aí do dragão, certo? Porque no Brasil, por muitos anos, a gente teve essa preocupação, né? Inclusive, eu já falei com vocês isso lá no nosso primeiro encontro, né? É o famoso dragão da inflação, né? Que sempre anda assustando e amedrontando aqui o cidadão brasileiro, principalmente aquele que viveu a época da hiperinflação, certo? Por favor, me confirme que está aparecendo para vocês esse slide aqui, onde aparece uma figurinha do dragão, para eu poder avançar. Tá sim, professor. Tá, beleza. Vai ser rapidinho aqui, tá, gente? A gente vai falar só um pouquinho, porque aqui vocês vão ver que tem alguns vídeos que no Siga eu não tive como colocar, porque são muito grandes, né? O Siga não aceita. Então, na sequência de slides, quando vocês clicarem para aparecer o vídeo, ele não vai aparecer. Então, ele vai ficar gravado nesta aula aqui. Tá? Então, a inflação tem uma série de instituições que mede os níveis de inflação, certo? Por exemplo, uma bastante famosa e bem reconhecida é a Fundação Getúlio Vargas, certo? Ela emite alguns indicadores, sendo o mais importante, para o que é mais importante, esse segundo aqui, ó, o IGPM, certo? O IGPM é o Índice Geral de Preços do Mercado, certo? Emitido pela Fundação Getúlio Vargas. Esse é um índice de inflação bastante utilizado na economia brasileira. Por exemplo, esse é o indicador utilizado para os reajustes das tarifas de telefonia, de energia elétrica e também os aluguéis. Ele é conhecido como a inflação do aluguel, certo? Então, o que acontece? A Fundação Getúlio Vargas tem uma metodologia, quem entrar no site da FGV vai encontrar lá qual a metodologia mensal que eles usam para calcular essa variação de preços, e é um tipo de indicador inflação oficial do Brasil. Inclusive, o IGPM, não só para telefonia, energia elétrica e aluguéis, eu posso afirmar para vocês que ele também é usado para aumentar, para corrigir índices inflacionários quando você fica devendo impostos para os entes governamentais. As prefeituras, os governos de estado e os órgãos federais gostam muito de utilizar este indicador, o IGPM, para cobrar os juros de pagamentos atrasados em impostos.
E o que a gente conhece muito são os índices do IBGE, que é um outro órgão governamental, né? E o índice mais utilizado é o IPCA, é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, certo? Que é, hoje, no Brasil, considerada a inflação oficial do Brasil. A inflação oficial do Brasil é medida pelo IBGE e recebe o código de IPCA, certo? O IBGE, além do IPCA, também faz o levantamento do INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, certo? O que os dois índices diferenciam, vocês estão vendo aqui, principalmente, é em função da renda das famílias que eles observam, né? No IPCA, o amplo, ele considera o consumo das famílias dentro de uma faixa de 1 até 40 salários mínimos de renda, ou seja, pega uma faixa maior de famílias. Enquanto que o INPC, ele capta, como o nosso resumo ali diz, apenas para as famílias com faixa de renda entre 1 e 8 salários mínimos. Então, o amplo é hoje considerado a inflação oficial do Brasil. Já ouviram falar também da FIPE, né? A FIPE é muito utilizada, né? Para as tabelas ali de carros usados, né? Hoje virou uma referência nacional, não mais apenas em São Paulo, né? Mas hoje, quer vender um carro velho, tu tem o índice FIPE, né? E a FIPE, além de fazer tabelas com o valor médio de carros usados, ela também faz o levantamento de um índice de inflação, o famoso IPC, Índice de Preços ao Consumidor. E eles trabalham com faixas de renda familiar de 1 a 20 salários mínimos, mas apenas no município de São Paulo, tá? E esse indicador é usado para os impostos estaduais e municipais no estado de São Paulo. Então, na verdade, aqui recapitulando, tá? Ainda tem a Universidade de Viçosa, também faz o levantamento, o IPC Viçosa, tá? Mas, recapitulando, a inflação oficial, IPCA, do IBGE, a inflação dos impostos, dos aluguéis, da tarifa de energia e de telefone, IGPM, da Fundação Getúlio Vargas. Então, nós tivemos, por exemplo, olha essa matéria aqui, falando que em 2016, a inflação do aluguel fecha em 7,17%. O que é a inflação do aluguel? Acabamos de falar. O IGPM, né? O IGPM da Fundação Getúlio Vargas é considerado para a reavaliação dos contratos de locação de imóveis. Veja, no ano seguinte, em 2017, ele terminou com deflação de 0,52%, ou seja, redução nos preços, certo? Aí tem uma coisa interessante, eu gosto de contar em sala de aula para vocês, né? Mas eu entrei aqui no site, como é que se chama? A plataforma do Cidadão de Sombrio, e eu estou com um imposto atrasado, um IPTU atrasado em Sombrio, e no ano que deu deflação, o mais interessante, eu acompanho mês a mês ali, porque é uma questão de litígio, né? Uma questão judicial que eu tenho com o município, mas nesse ano, o valor que eu devia diminuiu, em vez de aumentar, porque ele corrige automaticamente, assim, mecanicamente, pelo IGPM. E como o IGPM foi negativo, o valor que eu devia para a prefeitura diminuiu, porque é um sistema automático e burro, né? Ele corrige pela inflação, mas ele não está preparado para uma inflação negativa. Então, houve uma inflação negativa, ele corrigiu para menos o imposto que eu devia. Uma coisa totalmente quase sobrenatural, né? É natural, mas é natural da burrice dos homens, né? Alguém fez um sistema lá que, se der deflação, você deve menos, né? Deve menos para o município em função do imposto. Vou fazer uma curiosidade aí para vocês, né? Não sei se alguém já tinha vivenciado ou sabia de uma história desse tipo. Eu tinha que pagar juros sobre o imposto que eu devo para o município, só que como a inflação foi negativa, os juros também foram negativos e minha dívida diminuiu em vez de aumentar com a prefeitura. Então, eu fiquei bem contente deles usarem o sistema tão
ascético e burro no cálculo dos impostos deles. Agora, quando é reajuste de aluguel, eu não sei como é que eles fazem. Eles não reduzem o aluguel, não, automaticamente, né? Isso é negociado entre o locador e o locatário. A inflação para esse ano, né, há uma projeção dela ficar na faixa de 1,5%, né? É até muito, né, considerando a paralisação das atividades econômicas, não existe clima, ambiente para o aumento de preços. E eu separei 2 videozinhos aqui só para animar vocês, para a gente olhar que tudo bem, a gente está mal hoje, né? Parece que a gente vive numa crise constante, uma crise contínua. A gente liga a TV, só tem notícia ruim, sempre é crise. Mas deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Eu chamei isso de vamos dar uma espiada no passado, vamos ver se funciona. Me acompanhe, são pouquinhos minutos aqui, tá? Um milhão. Ó, de 1.500.000 vai para 1.900.000. Cruzeiros reais, hein? É a moeda que antecedeu o real. Era o cruzeiro real. Olha os preços lá embaixo. Videocassete, 4 milhões. Apenas. Um litro, 29.900. Ó uma coca aí, ó. Promoção. Bombonzinho, ó. Vamos pro próximo ou tem algum comentário? Só mais um videozinho bem baratinho aqui. Vou pro próximo. Espero que vocês estejam acordados ainda. Agora o preço de uns carros.
ver se carrega. Um bilhão. Professor, o vídeo não tá aparecendo para mim. Tá? Boa. Então não está aparecendo para os demais também. Então eu vou direto no vídeo aqui. Vou de novo. Por que que o vídeo não aparece? Não. Outro vídeo apareceu. O outro apareceu normal. Tá. Agora vai. Viram o finalzinho do vídeo, sim? Sim, o finalzinho deu de ver, professor. Tá. Basicamente era isso. Voltamos aqui. Parece uma coisa inimaginável. Vocês viram ali 1 bilhão e pouco, um videocassete por 3 vezes de 1.900.000 e poucos mil. Seu Antônio deve se lembrar, né, dessa época. Uma época muito complicada. Eu já chamei a atenção de vocês logo no primeiro dia de aula para isso. Né? Isso é resultado de uma inflação descontrolada, uma inflação sem controle. Talvez o pior golpe que uma economia pode sofrer é perder o controle sobre a inflação. A mãe assistiu, joia. É o principal baque que uma economia pode sofrer. É uma nostalgia, né, de uma época em que a gente era mais jovem, né, nesse sentido, sim. Agora, viver essa instabilidade econômica, com certeza, pode perguntar para tua mãe, Júlia, ninguém quer mais passar sobre isso, viver isso. Uma situação em que você não sabe o preço das coisas, de manhã é uma coisa, de tarde é outra, e o total descompasso da economia. Isso enfraquece muito a economia porque não permite o planejamento, né? A inflação não é só a elevação dos preços, ela traz tanta instabilidade para a economia que torna ela menor, mais fraca, porque imagine se eu estou pensando em abrir uma empresa para produzir determinado produto, num ambiente desses, como que eu vou planejar? Como que eu vou ter segurança de que minha empresa tem chances de dar certo? Então, foi uma etapa superada, mas ela não está completamente suplantada, né? Ela não está totalmente fora de radar ainda, né? Sempre há uma ameaça de uma situação dessas voltar. Então, esperamos que não, mas por isso que eu faço questão das nossas aulas aqui, a gente mostrar isso para vocês, principalmente para os mais jovens que não viveram essa realidade, de não se deixar contaminar por, às vezes, alguns discursos na área política e econômica que são discursos que acabam fatalmente nos direcionando para esse tipo de condição, né? Porque existem os condicionantes que geram inflação, certo? E eu vou deixar para a gente debater os demais indicadores e principalmente a parte final do IDH e do Índice de Liberdade Econômica e todos os outros que a gente pulou, o desemprego, o PIB, a produção, as exportações agrícolas,
uma série de indicadores que eu separei, mas eu vou parar por aqui, gente, por causa da... já estou repetindo aqui, por causa da baixa participação dos alunos, que eu entendo ser, nesse momento, em função do clima, né? Desse vendaval, desse ciclone que nos atingiu, tá? Então, o que acontece? Vocês que estavam participando aqui, se já quiserem, né, como eu já coloquei no SIGA lá, e desde que o SIGA volte, é claro, né, quiserem fazer, mesmo sem a nossa apresentação dos indicadores de liberdade econômica e de desenvolvimento humano, quiserem tentar fazer o exercício, eu fico à disposição de vocês para responder por e-mail ou por WhatsApp a qualquer dúvida que surja mesmo sem a gente ter tido essa explicação, certo? E, se não, quem não perguntar nada, a gente chega no dia 8 e explica de novo e começa o exercício em conjunto, juntos, né? Para que vocês, quem quiser fazer essa tarefa e atender essa etapa, possa entregar até o dia 10, né? E atender essa que é uma das notas da nossa reformulação do plano de ensino. Pessoal, então, me desculpando aí por causa desse improviso, dessa nossa condição, de a gente decidir pelo sim ou não em fazer o nosso encontro, eu quero agradecer vocês que acompanharam, tiveram a paciência, a dedicação de estar aí participando desse encontro, colocar ainda, nesse momento, uma abertura para se alguém quiser fazer ainda alguma pergunta, um comentário, falar qualquer coisa, esse é o momento, para em seguida a gente encerrar. Vocês gostariam de falar alguma coisa, comentar? Oi, o Jefferson perguntou se o vídeo era para estar sem som. O Jefferson, nem vi, tá? Era para ter som, tá? Mas, de qualquer maneira, vocês viram, o dos carros apareceu o som ou também não apareceu o som? Também não apareceu som, professor. Ah, que droga. Mas apareciam os números lá, né? Sim, os números apareceram. Tá, eu ainda vou ter que... não, tinha som, tinha música, assim. Como é que eu vou imaginar? Tinha que ter transmitido, né? Ainda vou ter que descobrir o que acontece aqui que eu não estou transmitindo o som, tá? Mas, de qualquer maneira, vocês viram os números, né? Então, só ficou eu narrando de vez em quando, o negócio lá de uma TV de 1 milhão, videocassete de 6 milhões, carro de 1 bilhão e pouco, uma situação surreal, né? Assim, eu torço e trabalho para que a gente não volte a viver isso. Coca-Cola, exato, baratinho, né? Quanto? 20 mil, né? Uma Coca-Cola, Pepsi, tudo mesmo preço. 1 litro de leite. Saco de laranja, 5 mil e pouco. Tá? Tomara que a gente não chegue lá. Vamos fazer o máximo esforço, né? Vocês que são a nova geração aí de profissionais, vão trabalhar para que a nossa economia não desande, não caia, né, para esse lado aí, né? Para o descontrole. Pessoal, se não tem mais perguntas, comentários, de novo eu me coloco à disposição para atender vocês para qualquer dúvida, por e-mail, por WhatsApp, a qualquer momento, tá? E esperar que esse vendaval passe, não estrague mais nada, que não machuque mais ninguém, né? E que também a epidemia, ela se recolha, ela reduza, né? E diminua o número de pessoas afetadas e o número de pessoas mortas. Que tá muito triste tudo isso aí. Continue se cuidando, cuidem dos seus familiares, das pessoas mais idosas, e fiquem bem, tá? Jefferson, o meu número aparece lá no SIGA, ele está lá no plano dos trabalhos, mas de qualquer maneira, quem não tem, eu vou colocar aqui de novo, tá? Quem precisar, esse aí é meu zap, tá? Mais alguma coisa, pessoal? Mais alguém gostaria de perguntar? Ana Paula? Sim, Ana, quer perguntar? Pode perguntar, fale aí. Eu fiz uma pergunta que eu pulei? Estava no chat? A lista de exercício e elasticidade, certo. Qual é a dúvida? Olha, de preferência me mande até o dia 7, tá? Para o dia 8 a gente já ter
Porque dia 8 vai ser nossa última aula antes dessas férias, tá? Então, o ideal é quem vai fazer o esforço de tentar estar aprovado na matéria, né? Como eu disse, quem tiver as 3 primeiras notas vai ter a aprovação da matéria, nem precisando, sem depender vitalmente da prova, tá? Então, quem não entregou alguma coisa ainda, dessas que já foram passadas até o dia 7, tá? Para o encontro do dia 8 eu já ter isso fechado. Faltando aí só o exercício da correlação, que eu vou aumentar o prazo para o dia 10, já está aumentado o prazo para o dia 10, em função do ciclone, tá? Que nos prejudicou a nossa participação. Sim, Ana Paula, vai ser um pouquinho mais baixo, tá? Quem entregar mais tarde, até por uma justiça para quem se esforçou e entregou no prazo, tá? É mais baixo, mas veja, vale muito mais a pena entregar do que não entregar, tá? Porque depois a gente faz um arredondamento ali para ajudar quem se esforça, tá? Mas eu tenho que ser justo com quem cumpriu o prazo, tá? Mas estou abrindo aqui para quem ainda não entregou. Tá bom? Então tá, pessoal. Qualquer coisa mais, eu fico à disposição nos outros canais. Um abraço, boa semana, se cuidem. Um abraço, se cuidem aí, fiquem bem, tá? Valeu, Júlia. Um abraço para tua mãe também. Beijão. Valeu, Maicon. Um abraço. Bom dia a todos. Isso aí.